Deus, uma figura central em muitas religiões, adorado e temido por milhões ao redor do mundo. Mas e se olharmos com outros olhos? O que a filosofia tem a dizer sobre a existência de Deus? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas dos argumentos filosóficos que debatem a existência ou inexistência dessa entidade suprema. Bem-vindos ao lado sombrio da razão, onde nem tudo é o que parece. O Deus da razão, argumentos a favor da existência de Deus. A filosofia ao longo dos séculos tem buscado responder à pergunta fundamental: Deus existe? Para muitos, a resposta é sim, e eles trouxeram argumentos para defender essa crença. O argumento ontológico, Anselmo de Cantuária. O argumento ontológico de Anselmo de Cantuária é um dos mais antigos e complexos. Segundo Anselmo, Deus é aquele ser do qual nada maior pode ser pensado. Se podemos conceber a ideia de um ser supremo em nossa mente, esse ser deve existir na realidade, pois, se não existisse, não seria o maior possível. Os maiores teólogos e filósofos da Idade Média elaborou o argumento cosmológico. Segundo ele, tudo que existe tem uma causa. Se seguirmos essa cadeia de causas até o início de tudo, chegaremos a uma causa primeira, não causada por nada, e essa causa é Deus. O argumento do design, William Paley. No século XVIII, William Paley apresentou o argumento do design. Ele comparou o universo a um relógio. Assim como um relógio, com suas partes complexas e interconectadas, deve ter um relojoeiro, o universo, com toda a sua ordem e complexidade, deve ter um Criador inteligente, Deus. O Deus da dúvida, argumentos contra a existência de Deus. Se por um lado muitos filósofos buscaram provar a existência de Deus, outros tantos dedicaram suas vidas a questionar essa mesma existência. Afinal, será que Deus é apenas uma construção da mente humana, uma forma de preencher o vazio existencial? O problema do mal, Epicuro e David Hume. Epicuro, um filósofo grego, foi um dos primeiros a apresentar o problema do mal. Se Deus é todo-poderoso e bom, por que o mal existe? David Hume, séculos depois, retomou esse argumento, dizendo que a presença do mal no mundo o prova que Deus não existe, ou que, se existe, havia se tornado obsoleta no mundo moderno. A ciência, a razão e o progresso humano teriam matado a necessidade de uma divindade. Nietzsche via a crença em Deus como uma limitação ao pleno desenvolvimento humano. O argumento da ausência de evidências, Bertrand Russell. O filósofo britânico Bertrand Russell adotou uma posição cética e argumentou que, sem provas claras da existência de Deus, não podemos simplesmente assumir que ele existe. Para Russell, a ausência de evidências é uma razão forte para duvidar da existência de qualquer divindade. Deus como conceito ou necessidade psicológica. Seja Deus uma verdade absoluta ou apenas uma ilusão, a sua ideia continua a ter um papel central na vida de bilhões de pessoas. Mas por quê? Será que a crença em Deus é uma necessidade psicológica, como propôs Freud? Sigmund Freud e a ilusão religiosa. Freud, o pai da psicanálise, acreditava que Deus era uma criação da mente humana, uma projeção dos desejos e medos infantis. Para ele, a religião era uma forma de proteção psicológica, uma maneira de lidar com a angústia e o medo do desconhecido. Carl Jung e o arquétipo divino. Por outro lado, Carl Jung via Deus não como uma ilusão, mas como um arquétipo do inconsciente coletivo. Para Jung, a ideia de Deus é universal e parte da psique humana, refletindo uma busca por significado e completude. Contrapontos aos argumentos a favor da existência de Deus. Os argumentos a favor da existência de Deus, por mais poderosos que pareçam, enfrentam críticas severas de pensadores ao longo da história. Nenhuma teoria está imune à dúvida, e a existência de Deus, por mais essencial que seja para muitos, também não escapa ao escrutínio da razão. Refutação ao argumento ontológico, Immanuel Kant. O argumento ontológico, que defende que Deus deve existir porque podemos conceber um ser perfeito, foi duramente criticado por Immanuel Kant. Kant afirmou que existência não é uma qualidade que aumenta a perfeição de um ser. Apenas imaginar algo perfeito não o faz existir no mundo real. Para Kant, o simples fato de concebermos um ser perfeito na mente não implica que esse ser exista no plano da realidade. Podemos conceber um ser onipotente, mas isso não prova a sua existência fora da nossa imaginação. Crítica ao argumento cosmológico, David Hume. David Hume, um dos filósofos céticos mais influentes, atacou o argumento cosmológico de Tomás de Aquino. Hume questionava a lógica de inferir uma causa primeira a partir da existência de um universo ordenado. Ele dizia que é falacioso presumir que o universo deva ter uma causa semelhante às causas que observamos no cotidiano. Hume também sugeriu que,
Mesmo que o universo tenha uma causa, essa causa não precisa necessariamente ser um Deus onipotente e benevolente. A simples existência do universo não nos dá pistas claras sobre a natureza ou o caráter dessa primeira causa. Resposta ao argumento do design, Charles Darwin e a evolução. O argumento do design, que defende que o universo é tão complexo que deve ter sido projetado por uma inteligência superior, foi severamente desafiado pelas descobertas científicas, especialmente pela teoria da evolução de Charles Darwin. A teoria da evolução explica como formas de vida complexas surgem a partir de processos naturais, sem a necessidade de um criador. As adaptações que vemos na natureza são o resultado de milhões de anos de seleção natural, e não do design consciente de um ser superior. Contrapontos aos argumentos contra a existência de Deus. Da mesma forma que os argumentos a favor de Deus enfrentam críticas, os argumentos contra a existência de Deus também são questionados. Para muitos teístas, os argumentos céticos não são suficientes para negar a existência de uma divindade. Vamos analisar alguns dos principais contrapontos. O problema do mal, uma justificativa teológica. Um dos argumentos mais fortes contra a existência de Deus é o problema do mal. No entanto, alguns teólogos e filósofos apresentam respostas que buscam justificar a coexistência de Deus e do mal no mundo. Uma dessas respostas é o chamado livre-arbítrio. Deus teria dado ao ser humano a capacidade de fazer escolhas livres, incluindo escolhas erradas. O mal seria, portanto, uma consequência dessas escolhas e não uma falha no caráter divino. Além disso, muitos acreditam que o sofrimento é uma forma de crescimento espiritual e moral. Nietzsche e a persistência da fé. Nietzsche declarou que Deus está morto, mas sua visão de um mundo sem Deus foi, para muitos, uma chamada ao desespero. Embora Nietzsche acreditasse que o homem deveria criar seus próprios valores, muitos veem em sua visão um vazio perigoso. Como preencher o espaço que a crença em Deus ocupava? Apesar da morte simbólica de Deus na modernidade, a fé persiste para bilhões de pessoas. A crença em Deus, para muitos, dá sentido e propósito em um mundo incerto e muitas vezes caótico. Para esses crentes, a ausência de um Deus não traria liberdade, mas desespero. A ciência e Deus, fé e razão em conflito? Bertrand Russell e outros filósofos céticos argumentam que a ciência tornou Deus obsoleto, mas muitos pensadores modernos acreditam que a ciência e a fé podem coexistir. Para esses teístas, Deus não é uma explicação em concorrência com a ciência, mas uma fonte última de significado. A ideia de que ciência e fé são rivais é, para alguns, um erro. O físico e teólogo John Polkinghorne, por exemplo, acreditava que a ciência explica o como do universo, enquanto a fé explora o porquê. Para ele, Deus é o fundamento subjacente ao próprio tecido do universo, invisível à ciência, mas essencial para o sentido maior. Conclusão: o mistério permanece. De um lado, a fé. Do outro, a razão. Ao longo dos séculos, os maiores pensadores da humanidade lutaram com essas questões fundamentais, e mesmo após milênios de debates, o mistério de Deus continua. Será que nossa razão limitada é capaz de alcançar essa resposta, ou estamos condenados a viver nas sombras dessa incerteza? Deus pode ser uma criação de nossas mentes, ou o Criador de tudo o que existe. E talvez, no fim, a verdadeira resposta esteja além da capacidade de compreensão humana. O que você acha? Acredita em Deus? Ou acha que ele não passa de um eco na escuridão do desconhecido? Se este vídeo fez você refletir, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais discussões sombrias e filosóficas. Até a próxima, onde exploraremos mais um mistério das profundezas da mente humana.